Vamos lá então, pessoal, para uma sequência de exercícios aqui de exemplo. E daí vai ficar alguns exercícios para vocês fazerem depois, ok? Vamos lá então. Esse primeiro, ele fala para resolver em reais as seguintes inequações exponenciais. Então, pessoal, basicamente é a mesma coisa que a equação, só que com o sinal de desigualdade. Então eu vou fazer a letra A e a letra C, só para aplicar o que a gente viu na parte teórica. Então, 2 elevado a x vai ser maior ou igual do que 128. 128, pessoal, é 2 elevado à sétima, tá bom? 2 elevado à sétima dá 128. Como a gente viu, quando o a, que é o número que está sendo elevado, ele é maior do que 1, a gente respeita a mesma regra para o expoente. Então, aqui a gente pegaria o x, copiaria esse sinal de maior ou igual a 7. Tá bom? E é isso. Acabou. Então, conjunto de solução. X pertence aos reais. Tá o quê? X maior ou igual a 7. Acabou esse exercício aqui. Tá? Não tem mais nada para fazer. Letra C. 1 terço elevado a x menor do que 1 terço elevado ao quadrado. Bom, aqui eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque o a ele está entre 0 e 1, né? Ele é maior do que 0, ele é menor do que 1. Então, nesse caso, eu inverto esse sinal, ok? Então, x vai ser maior do que 2. Conjunto de solução, x pertence aos reais, tá o quê? O x maior do que 2. Ok? Vamos lá, pessoal, fazer mais um exercício. Esse aqui ele é mais parecidinho com o que a gente vinha fazendo em equação, né? Um pouquinho mais elaboradinho, mas que a gente vai utilizar o mesmo princípio, a mesma técnica que a gente viu agora no exercício anterior. Ok? Vou fazer aqui a letra C de novo. Tá? Aqui, raiz de 2 elevado a x é menor ou igual do que 1 sobre 16. Tá? Bom, então aqui ele só complicou um pouquinho para a gente achar as bases iguais. A gente sempre vai ter que achar a base igual. Então, lembrando que toda vez que eu tenho raiz de alguma coisa, é só eu pegar o expoente e dividir por essa raiz desse radical aqui. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que eu pegar aqui, ó, 2 e elevar a x dividido por 2. Tá? Então, a raiz eu transformei. O 16 eu vou transformar em 16 elevado a menos 1, só que 16 é 2 a quarta. Então, vai ficar 2 elevado a menos 4. Tá? Então, como esse expoente, como essa base é maior do que 1, então assim como a base é menor do que esse, o expoente tem que ser menor do que esse. O expoente é menor do que 8. Tudo bem? Então, basicamente, pessoal, a gente só precisa olhar o A. Se o A é maior do que 1, continua o sinal para o mesmo lado. Se o A é entre 0 e 1, o sinal muda de lado. Já esse exercício 54, ele apresenta algumas coisas um pouquinho diferentes do que a gente está acostumado, do que a gente viu. Por exemplo, dá para ver que a letra C e a letra D, o expoente está elevado ao quadrado. Então, a gente tem que lembrar o que acontece quando eu tenho uma inequação quadrática, né? Então, a gente vai ter que trabalhar alguma coisa. Além disso, a letra B talvez dê uma resposta que vocês se embananem um pouquinho, mas eu vou deixar vocês tentarem pensar um pouquinho nela. Então, repare que eu vou ter o 4 elevado a um expoente. Isso tem que ser maior do que menos 2, tá? Repara que a base dele é menos 2. Bom, e aí pensa um pouquinho. Lembra que se uma coisa é impossível, a gente fala que é solução conjunto vazio. Agora, se der uma solução que pode qualquer número no lugar do x, a gente fala que x pertence aos reais. Tá bom? Bom, na letra A, repare que ele não está igualado
a nada, né? Eu tenho 3 e o raiz de 3 do mesmo lado. Aí é mais fácil, né? Dá para ver que eu posso pegar esse raiz de 3 que está negativo e jogar para o outro lado como positivo, né? Então, esse daí eu deixo para vocês tentarem letra A, letra B. Vou de novo aqui para a letra... Eu vou para a letra D, tá bom? Vamos lá, vamos para a letra D. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é deixar tudo na mesma base. 1/9 é 3 elevado a menos 2, né? 3 ao quadrado dá 9. Para jogar ele para cima, vou deixar ele elevado a menos 2. Eu poderia deixar 1/3? Poderia. Eu só não posso esquecer que se eu deixar 1/3, eu tenho que inverter esse sinal na hora de comparar os expoentes, mas pode deixar. Eu prefiro deixar ele inteiro, então vou fazer isso daqui. Isso é menor do que 1/27, é 3 elevado a menos 3, que vai ficar 3 à terceira 27, elevado a menos 1, vai inverter. Tudo isso elevado a x ao quadrado, menos 2. Então, ó, pessoal, 3 elevado a menos 2 mais 6, por quê? Porque eu estou multiplicando tudo isso daqui. Menos 3 e 2. Menor do que 3, 3x quadrado mais 6. Certo? Pessoal, mesma base, posso comparar os expoentes. Só que para comparar os expoentes, lembrando que esse A é maior do que 1, então mantém o sinal. Então, menos, aqui é um x, ao quadrado inclusive. Não, aqui é x normal, quadrado só do outro lado. Então, como esse A é maior do que 1, menos 2x mais 6 é menor, respeitando o mesmo sinal, de menos 3x ao quadrado mais 6. Ok? Então vamos lá. Assim como toda inequação de segundo grau, vou passar tudo para o mesmo lado. Então vou passar esse 3x quadrado como mais, menos 2x. Repara, pessoal, que o mais 6 com mais 6, quando esse mais 6 passar para lá como menos, eles vão cancelar, vai dar zero. Tá bom? Então, lembra como que a gente faz uma inequação de uma função de segundo grau? Eu tenho que achar a raiz, primeiro de tudo. Ok? Então, igual a zero, as raízes, no caso. Vou pôr em evidência aqui para poder achar essa raiz. E aí, se eu tenho um produto que dá zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero. Então, eu vou ter aqui, ó, x' igual a zero, que é esse x aqui. Ou eu vou ter que 3x menos 2 vai ser igual a zero. Então, eu vou ter que 3x igual a 2, eu vou ter que x igual a 2/3, tá bom? Como a concavidade aqui é positiva, né, é para cima, eu tenho a minha raiz zero e eu tenho a minha raiz 2/3, concavidade para cima, eu sei que essa função é positiva aqui, negativa aqui e positiva aqui. A gente quer aqui, ó, a gente quer isso daqui, a gente quer saber quando vai dar menor do que zero. Então, a gente quer essa região, maior do que zero, menor do que 2/3. Então, conjunto de solução para esse exercício, x pertence aos reais, tal que o zero é menor do que o x e o x é menor do que o 2/3. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Facinho? Bom, vamos lá então. Vou fazer mais um aqui. Aqui ele pede o domínio, pessoal. Lembrando, o que é domínio? Quando que essa função é válida. Então, a gente tem alguns problemas de domínio quando o denominador é igual a zero. Então, nunca posso ter um denominador igual a zero. Ou uma raiz negativa, né? Também não posso ter nenhuma raiz negativa. Então, a letra C eu tenho que tomar cuidado em relação ao denominador. E nas demais, eu tenho que pensar, aí, já que eles têm raízes, inclusive a própria letra C, de não dar uma raiz negativa. Tudo bem? Ah, mas e se puder para qualquer número? Aí a gente fala que o domínio são os reais. Mas pode ser que o x tem que ser a partir de um certo valor para que um domínio dê certo. Por exemplo, a gente tem na letra A 3 elevado a x menos 1 dentro da raiz. Então a gente tem que olhar o que, pessoal? Quando que essa letra A ela não vai ficar negativa? Em algum momento ela vai ficar negativa? Bom, sempre que
3 elevado a x, for menor do que 1, eu subtraio 1, vai dar negativo. Ou seja, eu olho dentro da raiz. O que está escrito dentro da raiz? 3 elevado a x menos 1. O que eu quero para que valha essa função? Eu quero que isso seja maior do que zero. Ou maior ou igual a zero, porque ele pode ser zero. Raiz de zero existe. Agora, a raiz negativa não existe. Então, ó, o que daria para a gente fazer? Passa 1 lá para a direita, ok? Vai ficar 3 elevado a x maior ou igual do que 1. 1 é a mesma coisa que 3 elevado a zero, ok? Como o 3 é um a maior do que 1, então o mesmo valor que eu estou colocando aqui desse sinal continua para o expoente. Então, nesse caso, é só o x ser maior ou igual a zero, ok? Pense um pouquinho, pessoal. Lembra que o e é o número 2,7, ele é racional, então ele não tem fim aqui. Mas ele é um número, 2 elevado a 7. Tem algum expoente que eu vou elevar que vai dar um número negativo que vai proibir essa função de existir em algum intervalo? Se você pensar em que sim, e você achar esse valor, escreve o conjunto solução. Se você não achar nenhum e acha que não é possível, quer dizer que os domínios são os reais, vale qualquer x nesse caso. Pense um pouquinho, tenta responder. Na letra C, vocês vão fazer duas coisinhas. Primeiro, vocês vão analisar dentro da raiz, né? Não pode ser negativo. E outra coisa, se essa raiz der zero, essa raiz de zero vai dar zero, eu vou estar dividindo por zero. Então, diferente desse comecinho que poderia ser maior ou igual do que zero, nesse caso, a gente vai ter que meio elevado a x menos 4 tem que ser só maior do que zero. Não pode nem ser igual, porque está no denominador. Ok? Eu vou deixar para vocês continuarem essa parte aqui.